Prefeito, muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Muito bom dia. Desde cedo o senhor vem acompanhando essa questão, o caos em São Paulo, os ônibus que foram colocados à disposição da população. E aí é uma questão, por que o Paese ainda não apareceu? É porque há uma quantidade maior de ônibus que foi colocada em função do conhecimento dessa greve? Prefeito, bom dia. Bom dia, William. Estamos aqui no setor de monitoramento da SP Trans, vendo aqui as imagens, todo o fluxo da cidade, acompanhando a questão do trânsito. Nesse momento, mais de 300 quilômetros de lentidão na cidade. E a gente observa aqui, William, por exemplo, os terminais. Aqui nós estamos, não sei se você consegue pegar, aqui é o terminal Dom Pedro, né, que está com bastante complicado. Ali o terminal Santo Amaro. E olha que interessante, no terminal Dom Pedro, que ele tem uma relação aqui com a linha vermelha do metrô, ele está com muito problema. Por quê? Porque essa linha é uma daquelas que são públicas e que está fazendo esse ato político. Já ali é o terminal Santo Amaro, onde ele conecta com a linha Esmeralda e está com certa tranquilidade, com uma boa fluidez. Essa é uma das linhas do metrô e CPTM que atendem, fazem a conexão com o terminal Santo Amaro, que foi concessionada, portanto não está fazendo parte desse ato político. E é aquilo que eu estava escutando um pouquinho você falar antes aqui, como a cidade de São Paulo fica vítima desse ato político, né? Vocês estão falando greve, eu falaria que é um ato político. É a terceira vez que esses sindicatos fazem isso com a cidade, colocam milhões de pessoas vítimas que não têm o que fazer, né? Então eles se organizam lá, descumprem determinação judicial. Existe uma determinação judicial que eles deveriam manter pelo menos 80% do metrô e da CPTM. Eles não atendem, não colocam. Já das outras vezes que eles fizeram essa situação com a cidade de São Paulo, também não cumpriram. Então eles não cumprem sequer uma determinação judicial e a cidade fica aí com esse prejuízo, com esse caos, prejudicando milhões de pessoas. Prefeito, me diga uma coisa, o número de ônibus hoje é maior do que o normal em função da greve, por isso a gente não vê a presença do Paese ainda nos pontos, nos terminais? William, exatamente. A gente aciona o Paese quando você tem uma situação pontual ali de um problema elétrico, um problema de alguma pane mecânica de uma linha do metrô e da CPTM. Numa situação dessa, onde esses sindicalistas irresponsáveis que estão fazendo esse ato político tem uma dimensão tão grande, você não tem quantidade de ônibus para poder atender. Obviamente que você nunca vai conseguir ter ônibus em quantidade suficiente para suprir os vagões de metrô e CPTM. Nós colocamos mais de 200 ônibus hoje para operar na cidade, além daquilo que a gente já tem. Então a gente já tem 12 mil ônibus, tem mais de 200 operando na cidade hoje. Inclusive, William, a gente sempre tem um volume maior de ônibus no horário de pico e diminui no entrepico. A gente vai manter 100% de toda a frota o dia inteiro operando na cidade, até contando com a compreensão dos empregadores para as pessoas poderem fazer aí um escalonamento da entrada e saída dos seus funcionários, né? Aquelas pessoas que puderem, na hora da saída, liberar o funcionário mais cedo ou combinar de sair um pouco depois e fazer uma compensação para a gente poder tirar aquela grande pressão do horário de pico e poder distribuir um pouco melhor. Não existe nenhuma condição de você colocar o ônibus suficiente para suprir esse ato político de paralisação dessas linhas que não são concessionadas do metrô e da CPTM. Prefeito, nós temos aqui uma ideia do prejuízo da cidade com uma paralisação como essa? Olha, nesse momento é difícil você mensurar em valores. Agora, é óbvio, o prejuízo é gigantesco. Inclusive, aproveitando aqui, William, dentro da questão da saúde, queria aproveitar aqui a tua grande audiência e fazer aqui um comunicado aos seus telespectadores. Nós estamos com todos os equipamentos de saúde em funcionamento. Aquelas pessoas que tenham consulta, exame, cirurgia marcado e conseguirem realizar, seria importante. Porque como a gente já teve a questão da pandemia, ficou muitos exames e consultas e cirurgias adiadas, nós estamos fazendo um esforço gigantesco para poder colocar toda essa fila em ordem. Aqueles que não conseguirem fazer por conta de terem sido vítima desse ato político desses sindicatos, nós vamos remarcar
né, já para essa semana mesmo, os exames, consultas aí, e cirurgias. Mas quem puder, aproveitando aqui a sua grande audiência, e puderem fazer, ajuda bastante. Então, agora o prejuízo é enorme. A gente sabe que a geração de emprego e renda é a maior ferramenta para a diminuição de desigualdade social. E aí você faz uma ação dessa, onde você prejudica muitos comércios, muitas empresas, prejudica uma série de ações. Você vê, eu tive que dar ponto facultativo, e o governo de estado também, o governador Tarcísio deu. Olha quantas coisas que poderiam estar tramitando, andando, que a gente está perdendo aí, né? Já estamos numa necessidade enorme de recompor a economia, de gerar emprego e renda. O setor privado também, quantas pessoas estão deixando de desenvolver suas atividades para poder dar fluidez na questão da economia da nossa cidade, por conta desse ato ilegal, esse ato político, acabam sendo prejudicados. São milhões e milhões de prejuízos que a gente acaba tendo que ficar aí vítima desse sindicato, e não tem o que fazer, né? Porque sequer a justiça eles atendem, William, sequer a justiça. Tem uma determinação judicial, eles não estão nem aí para a determinação judicial. Coitado do povo que está sendo vítima dessas pessoas inconsequentes e que tem um desrespeito enorme com a cidade de São Paulo. Vai pagar mais caro ainda, prefeito. Comandante Diógenes Lucas está conosco aqui, o Tiago Gardinali também, a gente fazendo essa cobertura. Pois não, comandante? Prefeito, obrigado pela presença nessa entrevista. A gente está ouvindo falar que há o desrespeito, né? O senhor falou isso daí, do Poder Judiciário, eles não levam em conta as determinações do Poder Judiciário. Quero crer na parte dos 80% de transporte disponível, né? Mas também tem a questão das multas, né? Esse ano nós já falamos sobre isso aí, houve multas. A pergunta é, eles têm pago essas multas, embora sejam irrisórias, pelo menos chega aí algum tipo de pegada mais dura com relação ao pagamento das multas que o sindicato deve por conta dessas omissões? Não paga nada, eles não respeitam nada, eles não pagam nada, estão aí utilizando da boa-fé das pessoas para praticarem esse ato político irresponsável. A nossa esperança é que a população perceba o que tem por trás disso, qual é o objetivo dessa turma, o que eles pretendem com isso e possa fazer a punição por parte da opinião pública, porque por parte da justiça eles não estão nem aí. É a terceira vez nesse ano. Gente, não tem cabimento. É inaceitável, um absurdo a falta de respeito com a cidade. Quantas pessoas sofrendo para poder se locomover para trabalhar. As pessoas só querem isso, poder ter direito a utilizar o transporte coletivo para ir para o seu trabalho, para fazer um exame, fazer uma consulta, poder estudar, e ficam impedidos por conta dessa irresponsabilidade dessa turma, Prefeito, que não tem o mínimo pudor com as pessoas. Me diga uma coisa, Pois não. As escolas estão funcionando da prefeitura, normalmente, as escolas municipais? Sim. Sim, funcionam, nós demos o ponto facultativo, com exceção dos serviços essenciais. O que é o serviço essencial? Serviço funerário, serviço de saúde, e tanto o Estado como a Prefeitura nós excluímos também do ponto facultativo a educação. Portanto, todas as unidades escolares funcionando, até porque muitas mães dependem de deixar os filhos na escola ou na creche para poder trabalhar. Então, a área da educação funcionando normalmente, tanto no Estado como o município. Muito bem. Eu queria agradecer ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com a gente hoje aqui. Eu preciso dizer o seguinte, eu tenho certeza, o prefeito e todas as autoridades reconhecem o direito à greve. Não tem a menor dúvida. O direito à greve é o direito que está garantido na Constituição, certo, prefeito? A gente reconhece o direito à greve. O que a gente não reconhece e não aceita é que a população sofra com as demandas políticas que estão colocadas nesta paralisação. Se você quer fazer a sua manifestação, então vá na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Crie uma comissão, discuta com o seu deputado que você votou, a categoria possa fazer isso. Ou então faça greve, mas atenda à justiça no que ela demanda para a população, 80% no horário de pico. É mínimo. Todo mundo tem que respeitar. Se vocês não respeitam, como é que vocês querem que a gente respeite a posição de vocês? É isso, prefeito. Queria agradecer a sua presença mais uma vez e parabéns aí por acompanhar esse trabalho e oferecer cada vez mais ônibus à população. A gente queria que ninguém passasse perrengue, mas hoje é um dia de muito perrengue na cidade de São Paulo. Exatamente.
É isso aí. Muito obrigado, gente. Vamos acompanhar aqui durante o dia. Muito bem, muito obrigado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lá no Centro Operacional, trazendo e acompanhando todos os detalhes.